Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre biossegurança. Bom, a biossegurança, ela pode ser definida como uma atuação estratégica na qual se analisam e se gerenciam os riscos que possam comprometer de forma significativa a vida humana, vegetal e animal. No nosso país, no Brasil, ela trata do disposto na Política Nacional de Biossegurança, criando normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, a OGM e seus derivados, tendo como diretriz o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observação do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Na segurança do trabalho, nós temos riscos e esses riscos eles podem ser classificados da seguinte forma: riscos físicos, que podem ser ruído, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas, umidade, chama e iluminação. Temos também os riscos químicos, que são as poeiras, fumos, neblinas, névoas, gases e vapores, explosivos, inflamáveis, corrosivos, irritantes, tóxicos e cancerígenos. Temos os riscos biológicos, que são vírus, bactérias, protozoários, parasitas, insetos, organismos geneticamente modificados. Riscos ergonômicos, que são o esforço físico ou carga de peso excessivos, produtividade ou ritmo de trabalho excessivo, uma postura inadequada, jornada de trabalho prolongada, monotonia ou repetitividade. E os riscos de acidentes, que pode ser um arranjo físico e iluminação inadequada, equipamentos inadequados, defeituosos ou sem proteção, sobrecarga na eletricidade, risco de incêndio ou explosão e armazenamento inadequado de materiais. Vamos falar um pouco dos níveis de biossegurança em laboratório. Quais são os objetivos? Criar programas de treinamento e conscientização com a finalidade de prevenir e monitorar possíveis acidentes de trabalho em ambientes laboratoriais. Tem o objetivo também de identificar e classificar áreas que tenham um potencial de risco à saúde. Tem a preocupação também em implementar normas preconizadas em biossegurança, com a finalidade de prevenir riscos para os funcionários, para os alunos, pacientes e ao meio ambiente. Tem a preocupação em normatizar e padronizar procedimentos que regulamentam normas de segurança e biossegurança hospitalar. Nos ambientes laboratoriais, os níveis de biossegurança de determinado procedimento será norteado conforme o agente biológico de maior classe de risco envolvido. Caso não seja possível conhecer a patogenicidade desse agente, deve-se realizar uma avaliação do risco para estimar o nível de contenção. Então, a gente vai agora falar sobre os níveis. Nível 1 de biossegurança. O primeiro nível de biossegurança, ele é aplicado às atividades que vão envolver agentes biológicos com menor grau de risco. Seria, então, a classe de risco 1, para os profissionais do laboratório e para o meio ambiente. Nesse nível, encontram-se os agentes biológicos pertencentes à classe de risco 1, ou seja, os agentes que apresentam nenhum ou baixo risco individual e comunitário. Assim, são os micro-organismos que têm uma pouca probabilidade de causar enfermidades humanas em animais. Por exemplo, os lactobacilos casei e o bacillus subtilis, também conhecido como bacilo da grama ou bacilo do feno. Bom, passando para o nível 2 de biossegurança, ele vai ser aplicado às atividades que envolvam agentes de risco moderado para os profissionais e para o meio ambiente. Em geral, esses agentes, eles são causadores de doenças infecciosas e pertencem à classe de risco 2.
Os agentes dessa classe, eles apresentam risco individual moderado e risco comunitário limitado. A exposição a esse agente patogênico poderá provocar doença humana ou animal, porém, se dispõe de medidas eficazes de tratamento e prevenção, sendo o risco de propagação limitado. Por exemplo, o Clostridium tetani ou o Staphylococcus aureus e até mesmo a Candida albicans. Nesse caso, as características de contenção serão controle de acesso, procedimentos especiais de manipulação com OGM ou material contaminante e equipamentos de proteção individual e uso de autoclave. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nível 3 de biossegurança. Ele será aplicado às atividades que vão envolver micro-organismos com elevado risco infeccioso, classe de risco 3, podendo causar doenças sistêmicas graves e potencialmente letais. Entretanto, para esses agentes classificados nesse nível de biossegurança, ainda existe profilaxia e até mesmo tratamento. Por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis, o Bacillus anthrax, a brucela, o Trypanosoma cruzi, entre outros. E as características de contenção para esse nível exigem as mesmas empregadas ao nível 2, acrescidas de cabines de segurança biológica, classe 1, classe 2 ou classe 3, comunicação a Síbil e a CTN Bio na instalação do laboratório e janelas fechadas ou lacradas. Bom, vamos passar agora para o nível 4 de biossegurança. Ele representa o nível máximo de segurança em laboratórios. Ele é aplicado às atividades que envolvam o manuseio de agentes infecciosos que possuem um alto risco de infecção individual e de transmissão pelo ar, e sempre que o trabalho envolver OGM, resultante de organismo receptor ou parenteral, classificado como classe de risco 4. Os agentes patogênicos pertencentes à classe de risco 4 apresentam elevado risco individual e comunitário. Representam, portanto, uma grande ameaça para as pessoas e animais, possuem uma fácil propagação de um indivíduo para o outro, de forma direta ou indiretamente, não existindo profilaxia nem tratamento. Por exemplo, o vírus de febre hemorrágica, o vírus ébola, certos arbovírus, etc. E as medidas de contenção vão envolver câmara de fumigação ou sistema de barreira de ar-condicionado em recipiente de contenção inquebrável e selado. Todo o pessoal deverá tomar banho ao deixar essas áreas. Deverá ter uma saída de pessoal por antecâmara pressurizada. Instalação de filtros e esgotos devem estar confinados à área de contenção. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a biossegurança em resíduos de saúde. Sabemos que a geração de lixo nos últimos anos é um motivo de grande preocupação, né? Pois houve um maior aumento do uso dos recipientes descartáveis, latas, vidros, embalagens plásticas, que aumentaram o consumo de energia e inundaram o ambiente com material não passível de decomposição biológica. Uma medida que atualmente tem sido aplicada como forma de redução dessa grande quantidade de resíduos que é formada nas cidades é a reciclagem. Assim como acontece com os resíduos sólidos, em geral, existe um direcionamento para o tratamento e as propostas desse gerenciamento para os resíduos gerados por empresas de serviços em saúde têm se fundamentado em padrões de países desenvolvidos. A questão central que se coloca é sobre a periculosidade ou não desses resíduos. Embora esta seja uma questão ainda não muito bem resolvida, os países desenvolvidos adotam uma política cautelosa e considerável que tais resíduos, como materiais que exigem um tratamento especial, como esses que são perigosos, patogênicos, patológicos, entre outras denominações, a recomendação de incineração dos resíduos ou de parte deles é a prática mais comum a ser adotada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. Todos os serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou animal,
inclusive os sistemas de assistência domiciliar e de trabalho de campo, os laboratórios analíticos de produtos para a saúde, os serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, os necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamento, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de controle de zoonose, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de produtos de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. Pode ser compreendido como resíduos sólidos dos serviços de saúde, que a gente fala que é o RSSS, todo resíduo resultante de serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou animal. Alguns exemplos desses resíduos classificados nesse grupo são gerados como resíduo hospitalar, resíduo biomédico, resíduo clínico, resíduo farmacológico, resíduo patogênico, resíduo patológico ou de saúde. Nesse sentido, foi feita uma classificação dos resíduos de serviços de saúde, baseado na composição desses segundo as características biológicas, físicas, químicas e o estado da matéria e a origem, para um manuseio seguro. Desse modo, o CONAMA publicou uma classificação geral dos resíduos sólidos em grupos conformes. Então, vamos ter os resíduos do grupo A, que são os resíduos infectantes, resíduos com possível presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar um risco de infecção. Agente biológico é todo aquele que contém informação genética e que seja capaz de autorreprodução ou de se reproduzir em um sistema biológico. Ele vai incluir bactérias, fungos, vírus, clamídias, rickétsias, micoplasmas, parasitas, linhagens celulares e outros organismos. Resíduos do grupo B são resíduos químicos. Os resíduos químicos são aqueles com substâncias que não podem receber um tratamento convencional. Eles são resultado de atividades industriais e da indústria farmacêutica. São exemplos de resíduos químicos os catalisadores gastos ou não tratados, os solventes como sais, ácidos, medicamentos também, restos de embalagens contaminados com produtos, entre outros tipos de compostos que podem vir a ter substâncias danosas à nossa saúde. Os resíduos do grupo C são resíduos radioativos, que são considerados rejeitos radioativos, qualquer material resultante de atividades humanas que contenham radionuclitídeos em quantidades superiores ao limite de isenção especificada na norma CNEN, em quantidades superiores a 6,02 e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, sendo todos esses resíduos contaminados com radionuclitídeos. Como um exemplo de resíduo do grupo C, nós podemos citar um material de medicina nuclear e produtos radiológicos. Resíduos do grupo D são aqueles resíduos comuns, resíduos que não vão apresentar nenhum risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, por exemplo, que são os resíduos comuns. Exemplo, papel de uso sanitário, fralda, absorvente, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar, material utilizado em antisepsia e hemostasia, soro e outros similares não classificados como A1. Nós temos também os resíduos do grupo E, são os resíduos pérfuro-cortantes. Esses resíduos pérfuros cortantes ou cortantes não poderão ser encaminhados a usinas de reciclagem e compostagem. Exemplos desses resíduos, nós temos as lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, brocais, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas, lamínulas e assim por diante. Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de biossegurança. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever e de acionar o sininho aí para receber as novas aulas. E obrigada por assistir. E se quiser dar uma sugestão de aula, pode deixar aí no comentário. Obrigada e bom estudo!